Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aí acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá trazendo do nosso amado São Paulo Futebol Clube aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí. Sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também. Enfim, muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, Rafael, sem problemas nenhum, hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem, o Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada de fato uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar então afastado. A gente não tem quanto tempo, né? Qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas então o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional. Tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor São Paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana, tá certo? A gente lembra que esse jogo é importante para o São Paulo, no próximo domingo, às 8h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Deve então haver essa mesclagem sim de jogadores na escalação do Hernan Crespo. E, caso o São Paulo conquiste a vitória, vai ser a 5ª consecutiva, contando ontem da Copa do Brasil, ou a 4ª, se a gente pensar só em Campeonato Brasileiro, que é o que vem fazendo o São Paulo subir na tabela. São Paulo que começou com o Crespo lá perto da zona do rebaixamento e agora vai galgando, chegando ali perto de um G6. Nesse momento, São Paulo é o 8º colocado. Tá certo, gente? Então, essas são as informações do São Paulo para esse jogo. Amanhã ainda haverá um treino para finalizar a preparação e no período da tarde o elenco viaja para Porto Alegre para, enfim, estar já lá no Sul, para no domingo ter esse confronto com o Internacional. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem e tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo. Até porque o Inter tem 21 pontos, um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. Se o São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. Uhum. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando. E aí vem essa contusão aí. Mas é um jogo
que para o São Paulo muito importante. Posso falar uma coisa? Ô, Garrafa, você quer vir aqui sentar aqui? Não, pra mim, eu também quero falar Vem aqui, senta aqui, irmão. Eu quero falar. Ou fica falando, Chile, mandando mensagem toda hora aqui, liga pro Garrafa, deixa ele entrar no ar por telefone. Não, então, é brincadeira. Vocês parem de olhar as mensagens. Não, pega no... Ele tá pegando no pé do juiz no jogo seguinte. Pô, cara. É nosso telespectador fiel, deixa ele. Então põe ele no ar se ele quer participar. Aliás, deixa eu trazer aqui uma informação que não é muito boa para o torcedor de São Paulo, não é muito boa para o Wendel. O Wendel fez exame posterior da coxa esquerda e teve uma lesão detectada, confirmada. 4 semanas é o prazo para ele voltar, 1 mês. Então, o Wendel fora 1 mês. Fora da Libertadores e do Transnacional. Pode cravar em 1 mês, fora do jogo, inclusive, da volta, né? Ida e volta. Uma notícia bem ruim para o torcedor são paulino, ele que vinha sendo não uma aposta, né? Porque ele não estava jogando bem. Não uma aposta, mas em quem o Crespo estava apostando suas fichas e entrou muito bem no time. O jogo contra o Corinthians foi um case, assim, o torcedor do São Paulino até brincando. Olha, ele estreou de vez no São Paulo, finalmente o Wendel estreou. E eu conversei com ele essa semana e ele dizia que ele ficou 8 meses parado, porque o Porto não sinalizava ele, não colocava ele no time. Ele acabava treinando em grupos separados do time principal, porque ele não estava sendo utilizado. Ele ficou 8 meses, ele até brincou, ele falou como se eu tivesse tido uma lesão sem ter tido uma lesão. E aí ele se recondicionou, no começo ele teve uma dificuldade muito grande no São Paulo, e agora estava deslanchando, está jogando bem, 4º jogo seguido aí de São Paulo vencendo, com participação dele. E aí teve essa lesão, então é ruim. E até o próprio Wendel estava falando que ele nunca teve tantas lesões na carreira. Ele teve uma lesão de panturrilha na seleção, mas na Europa não teve lesão de ficar um tempo fora, assim, tipo 1 mês. É um jogador que agora teve essa lesão muscular. Mas é um ponto de a gente falar desde lá de trás. Você vai voltar da Copa do Mundo de Clubes, quem está descansado é diferente um pouco, mas não é tão diferente, porque o problema não é você ter descanso em julho para jogar em agosto. São 11 jogos em 33 dias. E é uma pena, né? Porque é um jogador que vinha entrando muito bem, ganhando muito espaço, né? O Enzo, né, estava sendo mais utilizado pelo Zubeldia e o Wendel vem e pega e toma para ele esse lugar. Qual o tamanho da falta que vai fazer, PVC? 1,65 m. Eu sabia que você ia responder isso, só que eu já tinha feito a pergunta. Como é que Não perguntem pro PVC qual o tamanho de nada, tá, gente? Alguém vai me interpretar errado ainda, eu vou fazer essa pergunta aqui. Você vai, o tamanho da perda, o tamanho da falta, ele vai responder literalmente. Outra informação que também é de bastidor, mas também não é uma informação boa, o Rodriguinho, jogador que teve muito destaque no São Paulo nos últimos jogos, ele teve uma dividida com o jogador do Atlético e ele passou, na hora ele passou do meu lado quando eu saí, porque até eu ia pedir para o Felipe Spínola para falar com ele. E aí eu tomei um susto, porque eu olhei para o lado e o Rodriguinho estava totalmente ensanguentado, porque ele teve aquela dividida e logo depois o juiz acabou o jogo. Então estava assim, sangrando bastante, saiu andando e assim, com cara de preocupado. Quando acabou o jogo, eu encontrei, estava batendo um papo ali com o pessoal da direção e tal, e aí eu perguntei, como é que tá o Rodriguinho? Aí me disseram, o Rodriguinho tá fazendo ponto, na boca, no queixo e tal, e aí me disseram, é outro jogador que domingo, não sei se vai para a viagem, me falaram lá no bastidores ali do Morumbi. Não sei se vai para a viagem, porque tá inchado, o cara tá fazendo um monte de ponto e tal, então... Só aí a gente já tem a dúvida do Rodriguinho. Aí é outra notícia ruim para o torcedor de São Paulo. O Marcos Antônio, quando sai, imediatamente eu falo com ele ali, ele falou, cara, tô com a perna pesada, é muito jogo. E aí é aquilo que o PVC está falando. Então os jogadores estão sentindo esse quarta e domingo. Até o Marcos Antônio brincava comigo, ele falou, quarta e domingo tá fogo, ó. A perna pesou, por isso que eu saí. E o Marcos Antônio é um motorzinho do time, né? É um cara que, movimenta e tal. Então, assim... chega para todo mundo essa questão do calendário e para o São Paulo é preocupante porque o São Paulo tem cobertor curto, né? O Oscar ainda vai 3 semanas, o Lucas vai estar pronto para o jogo do Atlético Nacional, mas ainda vai precisar de ritmo porque ele está 4 meses quase sem jogar, né? Muito. Desde maio,
desde a Copa do Paulista. Desde o Campeonato Paulista. Nós já março, estamos, né? Março. Março. Nós já estamos no retorno, quase no retorno. Já está no segundo semestre, gente. E nas oitavas da Liberta. Então, assim, é preocupante. Eu não estou querendo aqui ser o profeta do apocalipse, mas, assim, é preocupante. Muito preocupante, né? Ainda mais esse São Paulo, que vem perdendo tantos jogadores em sequência assim. O Crespo, ele chega com um discurso também, né? Claro, chegando agora, ele ainda está se alinhando ao grupo. Não tem um discurso de reclamar, né? De fazer reclamações. Mas é muito pesado para o treinador, né? Quando ele não tem essas opções, aí ele vai, começa um trabalho, o time engata, começa a jogar bem, perde um jogador. Aí corre o risco de perder outro jogador. Aí o outro que está para voltar não volta. Isso dificulta demais o trabalho do treinador, né? E olha que o time ainda encaixou com ele nesse momento, está indo muito bem, mas é difícil ficar se sobrepondo aí a cada percalço que aparece. Você falou do Rodriguinho, né? Que era um jogador que era elogiado até pelo Rogério Ceni na época, né? Ele é uma incógnita ainda. Porque, assim, eu vou falar isso porque eu ouvi da boca de todos os treinadores que passaram pelo São Paulo pós-Rogério Ceni. Todos eles, eu ouvi dos treinadores. Esse moleque treina muito bem, o Rodriguinho. O Carpini gostava muito dos treinos. O Zubeldia, saiu até matéria. O Zubeldia se encanta com os treinamentos de Rodriguinho nos treinamentos. O que eu ouço muito no bastidor do São Paulo é que o Rodriguinho é um jogador que precisa ter mais fome. Ele precisa ter mais... não vou falar vontade, porque parece que eu estou criticando o jogador e ninguém entra em campo sem vontade. Mas, assim, é ter mais ambição de ser protagonista. Então, o Rodriguinho, até pelo perfil dele, que é um cara mais tímido, um moleque mais tímido, essa coisa da imposição dentro de campo. Fisicamente, ele também é mais franzino e está cada vez mais se adaptando, fazendo trabalho para fortalecimento muscular. E ontem, quando você vê ele pegando a bola e passando no meio de dois, é essa fome, essa confiança que muita gente apontava dentro do São Paulo que faltava para o Rodriguinho. E o Crespo tem trabalhado isso no jogador e tem dado oportunidades. O Rodriguinho também está mais maduro, é um jogador que está mais experiente. Não é nenhum moleque que acabou de subir da base, mas é um jogador que está... É aquela coisa do tempo da pessoa, né? Cada indivíduo tem o seu tempo. E o Rodriguinho está desabrochando. É um jogador que está ganhando essa confiança. E isso é bom para o São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho isso patético. Voltamos e a gente volta com uma reflexão importante aqui que o Hernan está trazendo, inclusive à tarde que vocês estão vendo aí para a galera da TV acompanhar também. Porque a gente está falando sobre o jogo de ontem do São Paulo, a gente já vai ver os lances, mas o Jandrei foi o titular, né? E ele observa, e a gente observa também, né, acompanhando as redes sociais, como que a torcida pega no pé e às vezes passa muito do ponto e do limite com esses dois jogadores, com o Jandrei e com o Cédric. Você vê muito esse movimento, né? Não, e assim, é uma má vontade com os jogadores. Se o São Paulo estivesse brigando para não cair, se o São Paulo tivesse eliminado da Libertadores, ele tivesse sido goleado ontem pelo Atlético Paranaense em casa, você entende a revolta do torcedor. Agora o São Paulo está numa fase, num viés de crescimento, num viés de jogar as competições e venceu a primeira contra o Atlético, tem totais condições de classificar, vai para a Libertadores e existe uma perseguição nesses jogadores que é algo inacreditável. Você pega ali os comentários, estava falando no YouTube, você pega os comentários da postagem que a gente colocou de um corte do Cédric, que é um convidado do Zona Mista, é coisa do tipo, não sabe cruzar, é um bagre, esse cara não sabe tocar na bola. Então, assim, é algo assim que passa da crítica, passa do tom da crítica, chega a ser uma perseguição. E isso é ruim, porque, afinal de contas, a gente está falando de pessoas que mexem com emoções, jogadores de futebol, mas tem que pensar também que esses caras são trabalhadores. Esses caras também têm família e tal. E não é legal ver esse tipo de coisa. Então, fica uma reflexão aqui. Você quer criticar? Pô, critica. E também não quero ser sommelier de torcedor. Mas, cara, a galera está passando do ponto. E principalmente com o Jandrei e com o Cédric. E claro, né? O jogador sente isso, ele acompanha isso, Claro, é uma pessoa, né? claro. Você vê dessa forma, PVC? Eu acho que o Cédric tem sido muito criticado. O Jandrei é goleiro reserva. Então, muitas vezes o goleiro suplente, quando você substitui o titular, você confia no titular, você desconfia do reserva porque ele é o reserva, ele é o segundo. Mas acho que tem uma coisa do Jandrei de ter sido titular e não ter conseguido se firmar como titular, então tem uma certa desconfiança. Eu acho que tem de fato hoje, a sociedade tem um abuso.
Mas assim, eu acho que houve em outros momentos situações de jogadores que eram muito. O Raí. O Raí é um jogador que durante um período de 89 e 90, antes da chegada do Tele, uma grande parte da torcida pegava no pé, cada vez que o Raí pegava na bola, tinha gente que conectava. O Raí virou um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Então tem que ter esse cuidado. Claro. Mas acho que o Sérgio é são um bom tempos lateral. diferentes com a rede social, né? O nível do ataque, como vira uma bola de neve, como chega no jogador, nível da o intolerância. cancelamento, né? É um fruto desse momento que a gente vive. Mas eu acho que olhar para a história é sempre importante, Luísa, Sim. porque você sabe que, por exemplo, o Sócrates teve um momento, num jogo Corinthians e 15 Piracicaba, em 1980, que a torcida pegava no pé do Sócrates, e o Sócrates é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, e aconteceu... Então é isso daí, torcedor São Paulino. Tricolor aí, né? Tá se preparando para enfrentar o time do Internacional lá dentro do Beira-Rio. Acredito numa mescla também do time que vai enfrentar o Internacional. Eu confesso que eu não sei se a nossa dupla de volantes vai jogar, né? Porque isso daí vai do que o Crespo vai querer pro campeonato. E acredito muito também que o Internacional também vai vir com o time mesclado, porque o Internacional perdeu e isso daí fez com que eles repensassem a sua estratégia, principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Perdeu de 2-1 pro Fluminense e perdendo, e como eles perderam, eles precisam do resultado lá dentro do Maracanã. Então, é quase certeza que o Internacional vai com o time mesclado aí. E esse jogo aí vai ser o jogo dos times mesclados, né? O time do São Paulo mesclado e o time do Internacional mesclado. E eu olhando por essa ótica aí, eu pensando, se eu fosse o Crespo, meu pensamento como torcedor, eu iria com o time reserva, completamente reserva. E os titulares, eu pouparia todos para entrar no jogo contra o Atlético Paranaense lá no modo 220 e arrancar a classificação e ponto. A gente tá com a vantagem, ela é pequena, É preciso tomar cuidado sim, só que nós tem time para isso. Agora, eu confio muito no time titular. Time titular eu confio. Agora, no time mesclado, eu já não confio tanto. Não confio tanto porque é um time que não tá encaixado. A gente viu e não foi um time que foi 100% encaixado ali no decorrer do jogo dentro do Morumbi. O Rodriguinho um pouco perdido ainda, apesar da jogadaça. O Pablo Maia tendo muita dificuldade de movimentação. Mas no final deu certo, né? Mas para esse jogo fora de casa eu optaria por mesclar todos contra o Internacional e escalar os titulares contra o time do Atlético Paranaense. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!